Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Physiwork Cast. E hoje eu trago aqui David Michael, que é atleta, profissional de educação física, presidente da FELP-RS. Muito prazer, David. Satisfação estar aqui com você, Pablo, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o esporte, sobre a minha carreira, sobre tudo que o esporte representa para mim na minha vida. Legal. David, para quem não conhece, foi um atleta número 1 aí do estado do Rio Grande do Sul e hoje ele assume a FELP-RS. Explica pro pessoal, David, o que é a FELP-RS? A FELP é a Federação Esportiva de Levantamento de Pesos. Então, ela é responsável por regulamentar o esporte dentro do estado. Através da FELP, a FELP é responsável por fazer eventos para desenvolver o esporte, trabalhar toda essa questão desde o início, a preparação, até levar mais adiante com relação a campeonatos estaduais, federais, mundial, Olimpíadas. Então, é o órgão regulamentador no estado. A FELP não possui nada governamental, ela é uma instituição sozinha, podemos dizer assim? O esporte olímpico ele é um pouco diferente do esporte não olímpico, por exemplo. O esporte olímpico ele tem algumas entidades que regulamentam. Dentro do país é a confederação, a CBLP, a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. Nos estados são as federações, no nosso caso a FELP-RS do estado do Rio Grande do Sul. Certo. Então, são órgãos que regulamentam, que são ligados ao Comitê Olímpico, que é o Comitê Olímpico que regula os esportes olímpicos no país. Então, para te chegar numa Olimpíada, você tem que passar por esses órgãos regulamentadores. Por ser um esporte olímpico, existem órgãos que regulamentam e garantem que o mesmo LPO que é praticado aqui no Rio Grande do Sul, ele é praticado em qualquer lugar do mundo, para que cheguem no final, numa Olimpíada, no Campeonato Mundial, e todos estejam disputando no mesmo nível, com as mesmas regras, na mesma com as mesmas regras de lealdade, digamos assim. Diferente de alguns outros esportes, por exemplo, jiu-jitsu, muay thai, onde tem várias federações e cada federação leva as suas regras, suas particularidades e por isso que eles não se adequam para entrar no nível olímpico. Legal. David, conta para nós, David teve a infância dele ali com os pais muito ativos no esporte e isso fez com que ele entrasse no esporte desde cedo e se tornasse um atleta. E quem sabe, né, nós que vivemos no meio, a gente sabe o quanto o atleta ele precisa dizer não para muita coisa, principalmente na fase de infância e adolescência, enquanto está todo mundo brincando, curtindo noite, o atleta é o inverso. Cara, eu fui criado no esporte, eu venho de família de esportistas, atletas, então eu tenho isso desde sempre, desde quando eu nasci. Então, eu me criei no esporte, eu conheci o futsal, o futebol, através da minha mãe, que é algo muito peculiar. Normalmente é o pai que leva, o pai que incentiva. No meu caso, foi minha mãe. Então, minha mãe me levava aos campeonatos, me levava às disputas. E como o esporte feminino hoje, ele ainda é muito discriminado, naquela época, digamos, eu tenho 32 anos, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era mais ainda. Então, eu frequentei o esporte, iniciei no esporte através da minha mãe. O meu tio foi jogador profissional. Futsal? Futebol. O meu primo, jogador profissional. Então, a minha família toda era do esporte. Eu segui no futsal até 12 anos, 13 anos. Disputei campeonatos, fui vamos se dizer que eu era um prodígio no esporte. Porém, chegou algum momento da minha vida onde eu me decepcionei muito, eu me revoltei com o esporte, então eu passei uma fase, digamos, sem me envolver com o esporte, porque eu fiquei com aquela mágoa, eu poderia ter ido mais longe, ter ido mais, só que as condições, a gente está falando do interior do Rio Grande do Sul, então o interior do Rio Grande do Sul já é um pouco mais difícil, então tinha que se abdicar de muita coisa, ficar longe dos pais, ficar longe da família, isso era muito difícil. Então eu acabei não dando certo no futsal e eu fiquei um pouco sentido. Aí eu passei a fase da adolescência, 3, 4 anos, aí eu conheci o levantamento de peso. Então foi o esporte que me chamou de volta, porque, cara, quem vive o esporte, quem vive essa relação, ele não consegue largar, abandonar e não voltar mais. Porque tem toda uma questão cultural em si.
Então eu conheci o levantamento de peso, conheci o Rodrigo e o LPO foi o esporte que me trouxe novamente aquela vontade de competir, aquela vontade, porque eu sempre tive isso no sangue. Eu sempre frequentei esporte, sempre frequentei quadros, sempre frequentei... eu fui, na infância, eu jogava capoeira, fazia esportes de luta. Então, o LPO foi o que me chamou mais a atenção. Hoje eu não saberia te dizer o motivo específico. Quando que entrou o LPO? Como que ele surgiu assim? Porque não é um esporte que a gente, igual um futebol, que a gente chega na escola, recebe uma bola para jogar do professor ali, fica todo mundo jogando futebol, vôlei é a mesma coisa. O LPO é algo mais específico. Como que ele surgiu? Cara, eu acredito que tem muito uma questão de perfil. Eu sou um cara, fui muito extrovertido, um cara meio quieto, meio de canto, meio... eu não era aquela pessoa expansiva. Serelepe? Isso, eu era meio quieto, meio... E o levantamento de peso era esporte individual, né? Então, eu estava num esporte onde era esporte coletivo, onde tinha toda aquela questão da coletividade e tal, e participar, e vai, e viaja em muitas pessoas. E aí, levantamento de peso, não. Era um esporte que era só eu e o treinador. No caso, na época ali, o treinador era o Rodrigo. E me chamou a atenção porque ele é um movimento, vamos dizer, que te chama a atenção quando tu nunca viu. Tu olha aquele movimento técnico e quem é do esporte chama a atenção esse tipo de coisa. Entendeu? Chama a atenção algo mais refinado, algo que não é tão grosseiro. Há uma brincadeira muito que eu ouço desde sempre entre os esportes de força, que quando o levantamento básico, que é o terra, o supino, agachamento, seria um heavy metal, aquela pegada mais bruta, mais brava, o levantamento de peso era mais considerado como uma música clássica, porque toda aquela classe do movimento, e é um movimento bonito. O snatch é um dos movimentos mais bonitos do esporte, então aquilo lá me chamou a atenção, e eu pensei, eu quero fazer isso aí, isso é muito legal, é muito bacana. E quais são os movimentos que compõem o LPO? Porque o LPO todo mundo lembra, levantamento de peso olímpico, lembra daqueles caras com a roupa justa nas Olimpíadas, levantando pesos coloridos, mas a gente sabe que tem mais. Explica para nós aí, David. Bom, os movimentos competitivos padrões, que a gente chama, que são os movimentos de competição, é o arranco e o arremesso. O arranco, tu pega a barra do chão e leva direto acima da cabeça. O snatch. Snatch, isso. E o arremesso, o clean and jerk, é em 2 tempos. Então, tu traz a barra no peito e depois faz o segundo tempo em tesoura, o espaçamento lateral. Essa forma de competição, se não me engano, ela foi modificada para biatlon, acho que é, se não me engano, não me falha a memória, em 72. Eu não tenho certeza dessa data, mas foi por aí. Antes, existiam 3 movimentos. Era o arranco, o arremesso e o press, que era o desenvolvimento militar, que eles chamam, então, que tu desenvolvia. Uhum. Porém, isso foi retirado porque havia uma série de lesões que envolvia esse movimento. Se o pessoal pesquisar lá, é um desenvolvimento que tu faz, que tu deita o tronco e desenvolve. Uma curvatura da coluna lombar. Isso, causava uma hiperlordose. Então isso causava um certo perigo em algum momento. E aí foi retirado e foi só o biatlon que é os 2 movimentos. Então a partir de, acredito que 72, a gente pode confirmar depois a data, mas foi mais ou menos isso. Então acontece só esses 2 movimentos, arranco e arremesso. Campeonatos mundiais e alguns campeonatos sul-americanos ou pan-americanos, eles premiam o arranco, premiam o arremesso e premiam o total. Olimpíadas é só o total. Uhum. Então, é só uma medalha para quem fazer um melhor movimento somando o arranco com o arremesso. É assim que funciona uma competição de levantamento de peso. Na questão do treinamento, existem períodos de treinamento. Período geral, onde tu faz exercícios gerais, agachamento, trabalha uma série de outras capacidades físicas, específico e competitivo. Eu estou resumindo bastante isso para caber no nosso assunto. Então, depende do período, tu vai trabalhar os exercícios de uma forma. Período geral, exercício de força máxima, força lenta que a gente chama, então terra, agachamento, salto,
Aí depois a gente vai para os exercícios onde tu pega os competitivos padrões, secciona e trabalha as tuas dificuldades em cima deles, que é o overhead, arranque em pé. Cara, eu sei muito da nomenclatura do esporte, propriamente dito. Então, há uma diferença. É a mesma coisa que o CrossFit, porém, o CrossFit ele usa os termos em inglês, né? Os termos americanos. Eu, como não lembro de cabeça, então eu vou usar mais os do LPO mesmo, que é o arranque direto, suspensão, saindo acima do joelho, abaixo do joelho, no caixote, que tu sai o movimento do caixote, para tu corrigir algumas falhas técnicas, por exemplo, a extensão, o cotovelo, a entrada na barra, então tu trabalha nesse período. Período competitivo, você trabalha em maior quantidade os competitivos mesmo, porque é o momento que tu vai à competição, então normalmente é um mês antes da competição que tu trabalha esses exercícios aí mais ligados a competitivo mesmo. E aí tu vai para a competição no pico de desempenho. Super bem. David, a gente sabe que o LPO ele deu um boom, né? O CrossFit ajudou. Eu conheço muitas pessoas que fazem CrossFit e acabaram migrando para o LPO devido justamente a esse encantamento do movimento limpo, né? O movimento música clássica. Exatamente. Né? O Snatch é um movimento que eu acho muito bonito. O Squat Snatch eu acho lindíssimo, mais complexo. Mas existe uma diferença do LPO praticado por vocês, atletas de LPO, e do realizado no CrossFit? Vamos dizer assim que o CrossFit nada mais é que eles pegam movimentos de esportes como ginástica, levantamento de peso, levantamento básico e tentam adequar eles dentro de um circuito. Para adequar dentro desse circuito e conseguir fazer eles de uma forma mais, digamos assim, que usem uma capacidade física mais solta, tu tem que fazer algumas adequações. Porque o levantamento de peso é específico para levantar o máximo de peso possível. Então a técnica ela é ajustada para levantar o máximo de peso possível. O CrossFit não. É para te fazer. Claro que tem alguns momentos do CrossFit que tu usa. Porém a grande parte é para te fazer mais repetições, uma quantidade maior de repetições. Então alguns detalhes técnicos eles se modificam. Sim. Para tu conseguir fazer mais vezes e mais rápido possível. Nós não temos essa questão de fazer rápido. Então a gente pode demorar, claro que tem um intervalo ali já pré-definido, 2 minutos, 3 minutos, dependendo do peso corporal e de uma série de coisas que está dentro da tua planilha de treino. Mas normalmente a gente tem essa calma porque a gente prioriza a técnica. Qualidade do movimento. E a qualidade do movimento para que tu consiga levantar uma carga um pouco maior. O CrossFit não, é mais vezes num curto espaço de tempo. Então, o movimento em si, ele existe em várias partes e fases dentro do LPO. O CrossFit, ele tira algumas partes e fases, ele, digamos assim, ele pula algumas partes e fases para conseguir fazer mais rápido no menor tempo. Então é mais ou menos essa diferença. Legal. O CrossFit é um esporte bem popular, a gente sabe aí. Seria indicado, então, um atleta de CrossFit buscar um atleta, uma consultoria para melhorar seu movimento, com uma pessoa específica que conhece, que vive, desenvolve, né, o LPO? Assim, tudo que tu vai fazer vamos chamar de maestria técnica, tu vai fazer melhor. Independente do movimento. O esporte é isso. O esporte nada mais é que você ter uma maestria sobre o movimento. O corredor que corre mais rápido, ele corre com uma maestria melhor do que um que corre de menor velocidade. Então, o que vai levar você a ser bom em algo? Quantas vezes tu repetiu aquilo? Certo. Muitas vezes dentro do CrossFit tem uma vez por semana o levantamento de peso. Então, esse movimento ele vai ficar um pouco limitado. Limitado, exatamente. Então, a gente indica, principalmente, levantamento de peso e os ginásticos, que são esportes olímpicos, onde tem uma técnica um pouco mais refinada, é sempre indicado procurar um profissional para refinar também a questão da lesão e tudo mais. Mas tu falou algo muito interessante. As pessoas têm a ideia de vou procurar um atleta, um ex-atleta de LPO. É bom, ele tem uma experiência, vai te passar? Sim, tem uma experiência, vai te passar. Porém, a gente tem que pensar muito nessa questão, porque às vezes eu ter
uma experiência própria, não quer dizer que eu sei passar ela para ti. Então, você sempre vai procurar o treinador, o cara que tem essa capacidade de passar o conhecimento da forma correta. Eu, por exemplo, eu sou ex-atleta e estou em fase de preparação para ser um treinador. Só porque eu pratiquei por 10 anos não quer dizer que eu seja treinador, não quer dizer que eu sou o cara o mais adequado. Cara, eu tenho uma experiência, eu vou passar. Mas talvez ela deu certo para mim. O treinador, ele tem a habilidade de adequar conforme cada um. E essa é a grande diferença. Então hoje as pessoas confundem um pouco isso. A capacidade de tu treinar é diferente de ser treinado. Entendeu? Então a gente tem que cuidar muito disso. Procurar uma pessoa que realmente consiga te ajudar na questão de te ensinar a fazer algo. Não é porque eu sou bom que eu vou saber ensinar. Que eu vou ensinar, entendeu? Por isso que o Usain Bolt não ensina corrida. Exatamente. Você já viu o treinador dele, como é que é? Já. Então, quem não viu o treinador do Usain Bolt, procure e vocês vão ver que... Isso é um tema polêmico. Isso é um tema muito polêmico. Muito, muito. Se a gente começar a conversar sobre ele, a gente vai até 2 horas conversando. E vai ser cancelado. Vai ser cancelado, certamente. Eu seria cancelado. Certamente. Mas vamos para a próxima. Vamos deixar passar esse assunto aí. David, a gente vê muito aí, quer entender como funciona o teu trabalho dentro da Phelps, como é desenvolvido na infância isso, se vocês têm algum projeto para desenvolver para crianças, porque a gente sabe que o esporte ele salva vidas, né? Ele muda vidas, e eu sou um cara que acredito muito que as crianças, é um pecado um pai e uma mãe não colocar criança, né, no esporte, seja o esporte que for. As crianças elas estão em fase de desenvolvimento, nós estudamos a área da saúde, a gente sabe da parte do desenvolvimento motor, o quanto é importante, e cada vez mais a gente vê crianças com tablets, com celulares. Eu particularmente não gosto, né? Eu fico chateado de ver crianças passando horas na frente de um videogame, prejudicando sua visão e não trabalhando suas capacidades físicas funcionais naquele processo que eles precisam fazer, né? E isso é uma coisa que me dói ver, e eu tenho afilhado, eu tenho uma filhinha, que a minha filha, eu sempre digo que ela vai ser uma atletinha, né? Mesmo se a mãe dela fala que não, ela vai ser, porque o ambiente vai moldar ela para isso. Mas que vocês têm algum projeto aí para crianças? Bom, eu vou começar falando uma questão muito interessante. A gente vive num tempo que mudou muita coisa da época que eu era criança e da época dos jovens que vêm hoje, né? Então, houve muitas mudanças. Então, hoje em dia tem a tecnologia, essa velocidade, mas tem algo muito importante, muito interessante, que eu vejo hoje, trabalhando com crianças e vendo todo o desenvolvimento das crianças, que a gente vive num mundo com muita liberdade. É uma liberdade, a liberdade foi conquistada, e isso é muito bom, muito importante. Liberdade é muito importante. Porém, as pessoas ainda não entenderam o quanta responsabilidade você tem que ter com a liberdade. Entendeu? Então, as crianças, os jovens, eles vêm com essa liberdade de, eu posso fazer o que eu quiser. Desenfreada. Entendeu? E o esporte, ele te dá um propósito. Da mesma forma que uma religião, quando eu falo religião, eu falo de todas. Ele te dá um propósito. Então, a liberdade, a gente ainda tem que aprender a lidar com ela. Porque hoje em dia as pessoas não têm muito propósito na vida, e o esporte te dá isso. O esporte te dá a educação, principalmente o esporte olímpico, tem toda a postura da educação, hierarquia. Tu pega as lutas. As lutas tem uma marciais. Hierarquia, e isso molda caráter. Isso. Da mesma forma que uma religião, por exemplo, todo mundo critica isso ou aquilo, cara, são maneiras de levar a sociedade para um caminho correto. O esporte é uma ferramenta social, a educação é uma ferramenta social. Então, isso é um pouco da visão da FEB com relação a isso. Nós temos a principal característica desse momento da FELP, que vivemos de 8 anos do Rodrigo trabalhando para conseguir espaço, para conseguir material. Então, eu entro com quase tudo pronto. Para quê?
para buscar crianças, para entrar no esporte, para desenvolver o esporte. Então, a FELP passou por fase. Esse momento da FELP é esse. Trazer pessoas, trazer crianças, movimentar a Federação de Estado. Tanto que a gente está com vários projetos de fazer clínicas em boxe de crossfit. Ah, mas não tem criança. Mas tem um pai que vai ver o nosso profissionalismo, o quanto responsáveis somos com o esporte e vai ter vontade de trazer seu filho. A ideia é essa, entendeu? A gente vai em todas as competições de crossfit mostrar o que a FELP é. Mostrar quem é a FELP para a gente trazer gente. A gente quer, inclusive você que está assistindo aí, é do crossfit, venha conhecer a FELP, venha que nós estamos de braços abertos aí para o máximo de pessoas. Então, a ideia é essa, trazer o máximo de pessoas. Temos um projeto em Bento funcionando, então, crianças, Porto Alegre, vamos abrir um segundo, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Claro que pode, deve. A gente tem um projeto funcionando na Sojipa, estamos com a ideia de implantar no Superforce de Petrópolis. Isso é uma ideia que ainda está em fase de desenvolvimento, mas é uma ideia. Somente a FELP? FELP comigo e o pessoal do levantamento de peso para crianças. Então temos algumas ideias que a gente está tentando implantar nos boxes de crossfit e trazer o pessoal para o nosso lado, para mostrar que a gente também, apesar de... Porque hoje em dia o que eu vejo é uma distância entre o esporte olímpico e as pessoas. É olímpico. Não, cara, não é. Não é porque a gente tem, sei lá, que seguir algumas regras ou porque que a gente não quer abraçar todo mundo. Ah, mas tenho certa idade, eu posso praticar? Pode. Inclusive, o LPO, ele é muito bom em prevenir osteoporose de uma pessoa com certa idade, porque é peso acima da cabeça, faz com que tu desenvolva e melhore essa questão óssea. Isso, densidade óssea. Então, são uma série de detalhes que a gente quer passar, a gente quer abrir esse leque para trazer quanto mais pessoas. Por isso que eu agradeço tanto vocês, o espaço, sempre vocês estão ouvindo a gente, fiz o work, eu produtor, porque a gente quer isso, entendeu? Quer mostrar que o esporte também é democrático. David, e como seria levar para outras cidades? Quais os desafios que vocês têm de levar pessoa de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, Zona Sul, né? É mais Uruguai do que Brasil, mas... qual a dificuldade de levar para essas cidades mais distantes da capital? Né? A gente sabe que Pelotas tem grandes times de futebol, né? O Pelotas, o Farroupilha, o Brasil, e a gente vê sempre o pessoal na volta desses esportes. Uhum. E lá é uma região que tem muito crossfit, a galera tá empolgada, e falando como ex-morador da cidade, né? É muito legal esse projeto de vocês e saber se prefeituras, vocês em contato com prefeituras, com boxes de crossfit de outras cidades, para desenvolver esse projeto de vocês, que é um projeto muito, muito bonito, muito que sai do básico do futebol, do voleibol, né, que são esportes que a gente joga na educação física da primeira até o oitavo ano. Eu costumo dizer, cara, isso aí é uma brincadeira minha, mas eu costumo dizer que o levantamento de peso é o pai dos esportes e a ginástica é a mãe. Então toda criança tem que ter o contato com um desses esportes em algum momento para desenvolver todas as capacidades físicas. Eles trabalham o máximo de capacidade física possível, entendeu? Força, explosão, isso aí o Rodrigo vai ficar chateado porque não existe, esse termo não é colocado dessa forma. Explosão não existe. Não. Entendeu? E trabalha muitas capacidades físicas, questão mobilidade, coordenação, consciência corporal. Então é um esporte completo, tanto o LPO quanto a ginástica. E quanto mais crianças praticarem, quando quebrarmos esse paradigma, esse tabu que uma criança não pode levantar peso, isso vai ser muito bom. Então a gente está disposto a levar o LPO para qualquer lugar do estado. Tem alguns detalhes que são importantes. Como nós somos uma instituição ligada à Confederação Brasileira, ao Comitê Olímpico, tem alguns detalhes que é o seguinte: normalmente é colocado ou em uma associação ou algum órgão público, porque é uma questão mais social. A gente está tentando abrir esse projeto no CrossFit Superforce, porém a gente vai abrir uma segunda
uma segunda filial de uma associação que tem em Bento. Então a gente precisa ter associações, a ideia da FELP é abrir associações no estado, em diversos lugares do estado. Então se você conhece a prefeitura, conhece o prefeito e quer abrir uma associação de levantamento de peso, a gente dá todo o apoio. Claro, para receber material, para receber cursos e capacitação, você tem que estar trabalhando com o projeto tem que estar funcionando. Sim, a gente não consegue dar isso antes. Então, o projeto está acontecendo. É filiado à federação, FELP? Ok, a gente dá todo o suporte, todo o apoio. Essa é a nossa meta para esses próximos anos. Dar o suporte para as pessoas desenvolverem o levantamento de peso. David, uma pergunta que muitas pessoas têm uma dificuldade e eu recebo bastante essa pergunta. Crianças podem fazer treinamento de força? Porque muita gente acredita que a criança vai ficar nanica se fizer treinamento de força e diz, não, vamos fazer, deixa a criança ficar no celular, depois ela não cresce, fica nanica aí. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas andam. Como especialista, né, na parte de treinamento de peso, de força, desmistifica isso aí pra nós, gente. Cara, o que acontece? Criança, vamos pegar uma criança em torno de 10, 12 anos, eles estão ainda em fase de crescimento, estão em fase de maturação e muitas vezes não chegaram no pico de crescimento. E aí por isso que as pessoas têm todo esse medo. Só que antes de tu levantar peso, tem todo um processo pedagógico que é colocado até a criança começar a treinar. Tem um processo de ensino onde você pega os exercícios competitivos padrões, o arranco, o arremesso, você secciona eles, divide eles e trabalha com a criança com pouco peso, ou treinando o movimento, treinando posições, trabalhando a mobilidade, trabalhando a consciência corporal. Então a gente consegue trabalhar o levantamento de peso sem necessariamente levantar peso. Isso é um processo a longo prazo, onde vamos falar de 2, 3, 4 anos, a criança sim vai estar levantando peso, de repente uns 14, 15 anos. Só que tu entende que tem um processo até chegar lá? Sim. As pessoas, o principal problema é que as pessoas acham que meu filho vai chegar lá levantando peso. Não. A gente tem todo um cuidado, tem todo um preparo. A progressão. Exatamente. Até você chegar no momento onde você realmente vai levantar peso. E quando tu for levantar, tu vai levantar com a máxima segurança. O levantamento de peso ele é tão técnico que ele, para chegar ao nível olímpico, você tem que iniciar ele Quanto antes? Não quanto antes não, porque entre 10 e 12 anos é o ideal. Legal. David, esse ano nós temos um evento para quem foi de esportes, né, que a gente veio do esporte, temos as Olimpíadas em Paris, as Olimpíadas, e o LPO, né, como eu falei anteriormente, o CrossFit deu uma vida a mais, a gente vê muito mais pessoas mais interessadas em LPO, né, todo mundo vê muito o atletismo, tinha o Bolt, que agora é jogador de futebol, né, então existe algum nome forte no Brasil nas Olimpíadas? O Brasil tá... Como é que tá? Nós passamos por um período de desenvolvimento do esporte onde a Confederação Brasileira ela vem trabalhando muito forte nessa questão de buscar essa medalha olímpica, porque é o que nos falta, né? Para o levantamento de peso nos falta uma medalha olímpica. Hoje nós temos, que a semana passada conquistou a vaga, a Laura Amaro. E ela é o nosso principal nome hoje e vai representar o Brasil da melhor forma, tenho certeza. Então, nesse momento, temos ela como a levantadora de peso do Brasil. Teve algumas mudanças nas regras para chegar até as Olimpíadas, que acabou prejudicando um pouco mais atletas chegarem. Porém, a gente chegou com a Laura e ela chega forte e chega para buscar o espaço dela. Com certeza, daqui 4 anos, como a confederação e as federações estão fazendo um trabalho bem feito, daqui 4 anos acredito que teremos mais. Temos a Tatiana Justino, que acabou de bater 10 recordes no campeonato mundial na Tailândia, que tem 20 anos, então é um nome forte para a próxima. Então tem algumas, Matheus Peçanha, que também é um nome forte para a próxima, sub-20, estão vindo.
Porque, como eu te falei, o esporte olímpico, ele é a médio e longo prazo. Então, está acontecendo um trabalho para que, quanto mais Olimpíadas, mais para frente vai acontecer, mais participantes tenham nos representando. Mas nesse momento, em Paris, é a Laura que vai representar o Brasil. É a nossa medalha. Esperamos que sim. Esperamos. A gente sempre torce, né? Sempre torce pelo Brasil. E a gente, né, há muitos anos eu acompanho as Olimpíadas, sempre gostei, assisti o curling, o Usain Bolt, né, os esportes, os ginásticos, Arthur Zanetti, né, com as suas argolas, aquele ombro bem forte, né, para aguentar todo aquele peso naquele movimento. Então a gente tem vários nomes muito fortes no Brasil e que no LPO também seja mais um destaque aí, que no Brasil, minha opinião, né, a gente vê vários nomes de outros países e o Brasil acaba ficando mais para trás, mas teve o rapaz lá da canoagem, esqueci o nome dele, mas enfim, que saiu, ganhou ouro e aí deram um brilho para a canoagem no Brasil, né, que o Isaquias Queiroz, lembrei do nome dele, que ninguém tinha os holofotes quando ele ganhou a medalha, o Brasil falou, nós temos um medalhista. E na última Olimpíada tivemos também, né, foi a Rebeca, que a americana Simone Biles, né, por questões de saúde mental ali não conseguiu a pressão, que é uma pressão, Sim. E nós tivemos uma brasileira ganhando uma medalha. Então, viu como eu estou por dentro das Olimpíadas, né? Não, muito bom. Estou aprendendo mentira aqui. Porque eu realmente gosto e espero mesmo, né, que o Brasil seja mais uma referência no LPO, para que o trabalho de você seja mais enaltecido, ainda mais valorizado, porque eu sou um grande apoiador do esporte aí, por mim, passaria o dia inteiro fazendo atividade física, porque é algo que me faz bem, que me desenvolve, pessoa, mente, enfim. E fica o recado para os pais que estão assistindo, né? Criança tem que fazer atividade física, aproveitar o desenvolvimento motor, na fase de botar carga, pode botar carga, ninguém vai ficar na Nico por fazer atividade física, por botar carga. Então, incentive seus filhos aí a brincarem, sai de celular, criança tem que brincar, tem que viver a infância, a adolescência aí, senão ficam adultos disfuncionais. Exatamente. E falando em adultos disfuncionais, vamos pensar em movimentos funcionais e adultos. Como está a procura, David, de adultos, né, na parte do LPO? Vocês encontram, está tendo uma procura também? Depois que a gente começou a abrir um pouco mais esse trabalho e apresentar o LPO nos boxes de CrossFit, a frequentar as competições, há uma procura maior dos adultos na questão de melhora técnica, eles estão sentindo essa necessidade. Porque tu chega a uma certa idade, tu começa a sentir muita dor. E a dor muitas vezes está ligada a alguma falha técnica de algum movimento. Então, muitas vezes, há um tempo atrás, eles acabavam reduzindo os movimentos de LPO porque é difícil, dói, porque tem essa falha técnica. Então, os adultos que praticam esportes e perceberam isso, estão procurando a gente para melhorar. E nós, como FELP, observando essa necessidade, nós estamos com alguns projetos para desenvolver treinadores, para que eles tenham capacidade de treinar as pessoas da forma correta. Então, isso foi algo que esse ano a gente está implantando, acredito que até o final do ano vamos conseguir, de treinar treinadores, porque é os treinadores que fomentam e levantam o esporte dentro do estado, dentro do país. Criar atletas é muito bom, é importante, mas criar treinadores para treinar pessoas faz com que o esporte desenvolva de uma forma mais saudável e mais rápido, né? Então, quanto mais treinadores capacitados tivermos, mais participantes, mais pessoas gostando do esporte e quebrando aquela ideia de que o LPO é difícil, vamos ter. Então a ideia é essa, preparar, inclusive a FELP está com cursos para treinadores, a gente está criando toda uma estrutura para capacitar esses treinadores. Hoje nós não temos uma formação ainda? Temos, já fizemos alguns cursos, já estamos preparando alguns treinadores, porém a gente quer aprofundar ainda mais. Nós queremos implantar de tal forma que a gente consiga implantar e também
regulamentar algumas coisas, algumas regras, alguns detalhes e conseguir, a palavra não é cobrar, mas conseguir acompanhar isso de uma forma mais próxima. Eu treinar as pessoas e acompanhar o desenvolvimento desses treinadores. Então, a gente vamos trabalhar com uma periodicidade maior de cursos de treinamento para que eles continuem se atualizando. Até agora nós fizemos os cursos, mas só que eles estão mais espaçados. Um por ano, 2 por ano. Então a gente quer fazer módulos menores, porém mais vezes, para que as pessoas criem uma comunidade em torno do peso e estão sempre ali próximos, entendeu? Comunidade do peso. E se eu quiser fazer, eu sou fisioterapeuta, embora pareça da educação física, eu posso fazer a formação ou é apenas para profissionais da educação física? No momento, a gente tem 2 opções. O professor, com o registro no conselho, e para entusiastas, pessoas que gostam do esporte. A gente sempre vai priorizar ou sempre vai dar vamos incentivar as pessoas a estudarem, a fazer a faculdade de educação física, mas sim, o LPO é para todos, então a gente consegue passar todo esse conhecimento, os cursos para pessoas que não são formadas em educação física. Fisioterapeutas são da área da saúde, então eles têm um conhecimento, têm uma noção, uma habilidade com relação a isso. Então a gente, claro, vamos sempre defender a nossa profissão, defender tudo. Porém, eu acho que o esporte ele é democrático para todos. Porque a gente vê em outros países que não necessariamente precisa ser um profissional, né? Até porque a educação física não... Sim, não é regulamentado nesse país. Eu acho que é Brasil, mas em algum outro aí. Eu sei que no Brasil tem, mas tipo, nos Estados Unidos, se eu sou um atleta, eu posso me tornar um treinador. Né? Tanto que isso é muito, muito bom para a educação física. Né? Eu sempre digo que a educação física e a fisioterapia elas complementam. A gente não é rival, a gente trabalha de forma unida e cada um, se souber trabalhar, né, baixar o ego ali, a gente consegue trabalhar junto e dar um resultado muito, muito bom, porque algo que eu sei, você não sabe e vice-versa, né? A gente se complementa e eu sempre trago isso aqui nos vídeos que eu faço para fisiologia, sempre falo isso, que a gente tem uma missão, né, profissional da área da saúde, que é promover saúde. E o nosso papel aqui é realmente promover saúde, pessoas mais ativas e diminuir o sedentarismo no mundo. Né? Então, acho que é muito importante a gente pensar um papel legal da FELPS aí de estimular e que vocês possam ter mais eventos, contem aqui com a Physiowork, né? A gente já tem curso de levantamento de peso aqui, porque a gente é do esporte, a gente é do movimento, a gente quer cada vez ver mais o esporte crescendo, pessoas mais ativas. Vamos falar de uma preparação de algum atleta de alto nível, de alto rendimento, a gente nunca faz sozinho. É sempre um grupo de pessoas. Dentro desse grupo de pessoas tem um treinador responsável pela unificação do treino, a pessoa para avançar o treino, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista. Então, todas as áreas da saúde estão envolvidas numa preparação. Um professor de educação física ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, cada responsável tem uma fatia de responsabilidade para o desenvolvimento do atleta. Isso que é a alta performance. A alta performance é tu ter o controle, tu controlar o ambiente para que ele fique o mais propício possível para que esse atleta se desenvolva. Para isso, existem vários profissionais envolvidos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de atleta, é isso. Por isso que quanto mais pessoas conhecerem o esporte, mais o esporte vai desenvolver. Certo. Importante, David. A gente tem um objetivo aqui, como eu te falei, de reduzir o número de sedentários. Né? Quando eu falo em sedentarismo no Brasil, a gente tem mais de 70% da população, que é gente pra caramba. Né? E como eu te falei, é muito legal a gente ter o LPO crescendo com CrossFit, que acaba estimulando pessoas a buscarem uma nova atividade, a gente ir
para escolas, né, em box de crossfit que consigam levar. Então a gente queria dar os parabéns para vocês aí, agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, passando mais conhecimento sobre um esporte que é antigo, né, não é um esporte novo, é um esporte... Eu acho que é um dos únicos, juntamente com o atletismo, que está desde a primeira Olimpíada. Desde a primeira Olimpíada. Porque eu sei dos slides do Rodrigo Dall'Acqua, que eu vi as imagens do desenvolvimento, aquelas imagens bem antigas, em preto e branco lá, e que foi quando eu aprendi o que era uma maratona, por sinal, com o Rodrigo. Maratona era o nome da cidade que percorria, tinha 42 pontos. Cara, o Rodrigo é uma enciclopédia do esporte, velho. O nome maratona, para quem não sabe, não é inventado. Ela era do trajeto do castelo do rei, do imperador, que percorria, tinha 42,108. Eu corri a maratona, não lembro, 182 quilômetros, 183 quilômetros. Então, era essa distância que tinha essa metragem total. Então, isso era uma maratona. Que é tempo pra caramba, imagina correr. Se hoje a gente corre em 4 horas uma maratona, os caras corriam quanto tempo, né? Assim, toda a preparação que a gente tem hoje. Então, te agradecer mais uma vez. Estamos sempre de portas abertas aqui. É muito bom ter profissionais que são parceiros, são responsáveis e éticos para estarem aqui com a gente nos nossos podcasts. Melhorar os profissionais da área da saúde que devem sempre estarem qualificados, buscando conhecimento e também levar para a população. Eu quero isso, uma população mais saudável, menos sedentária. Então, te agradecer mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Dá o teu recado final. Pensa o seguinte, ó, a mensagem que tu ia falar para todo mundo, tá todo o mundo te olhando nesses momentos aí. Deixa tua mensagem final aí pra galera. O esporte, cara, eu sou suspeito em falar porque o esporte para mim ele é algo muito maior do que atividade física, o corpo, o desempenho. O esporte para mim é praticamente a minha vida toda. Então, quando se ouve falar em desempenho, eu acho muito importante. Eu acho que o Brasil tem que olhar para o desempenho, tem que olhar porque a gente está com a necessidade de atletas de alto rendimento, está com a necessidade de atletas representando o país em alto nível, mas também o esporte, como tu falou, é saúde. O esporte é lazer, o esporte é família, o esporte é unir. É aquilo que eu falei lá no início, ele te traz toda uma trajetória, todo um processo que te ensina desde o momento que tu entra dentro de um centro de treinamento, dentro do CrossFit, até o momento que tu sai, como tu sai leve, tu sai bem. Então o esporte é tudo. E eu agradeço a vocês, agradeço o Pablo, o pessoal da Fisiwork. Vocês estão fazendo um trabalho excelente aqui na região sul e acredito que logo estamos em nível mundial aí, porque realmente vocês estão dando vozes para quem precisa falar, precisa expressar. Precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. Então, Paulo, para brindarmos ao início dessa nova jornada de vocês com o Fisiworkcast, que é uma iniciativa muito interessante, dar ouvidos, vozes ao esporte, eu tenho 2 presentes para te entregar. Um é o nosso livro da FELP, Levantamento de Pesos, Análise descritiva dos exercícios competitivos padrões. Então aqui tem a análise descritiva do arranque e do arremesso. É um livro feito pela FELP, o Rodrigo, o autor, eu e o Rafael como coautores. Então é uma forma de tudo isso que eu te falei, tentarmos regulamentar e organizar cada vez mais o esporte no estado. E como vem da Serra Gaúcha, eu vou te entregar espumante da Salton. Aí, garoto. Para vocês brindarem esse início de atividades aqui que vai ter muito sucesso, sem dúvida nenhuma, porque são pessoas extremamente capacitadas e boas para isso. Muito obrigado pelo livro. Aqui a gente vê que trouxemos, né, pessoas que estão sempre baseadas em ciência, buscando sempre estudar e entender mais sobre o esporte. Agradecer também pelo vinho, né, pelo espumante da Vinícola Salton, que a gente é uma das mais premiadas do Brasil, né? Então, Vinícola Salton, estamos
em busca de parceiros aqui para o nosso podcast. Imagine só, servir um bom espumante para os nossos convidados aqui. Aceitamos o convite, hein? A parceria está aberta. Então, David, deixa tua mensagem para todos os profissionais, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, pais, filhos, todo mundo que está aqui. É um ano olímpico, é um ano que o esporte sempre dá a gente consegue dar aquele boom no esporte, acender aquela chama de competitivo, espírito olímpico, né, que a gente chama no esporte, espírito olímpico. Olimpismo. Deixa tua mensagem final aí pra galera assistir esse podcast e cuidar da saúde, mudar de vida aí. Bom, como é ano olímpico, então vamos acompanhar o Brasil em todos os esportes, não só levadamente de peso, porque antes de tudo a gente é brasileiro, né? A gente é brazuca. Pelo nosso país, apesar de esse ano o futebol, infelizmente, não estar nas Olimpíadas, isso é algo muito... primeira vez, né? É meio chocante. Estranho. Mas vamos torcer pela Rebeca, vamos torcer pela Laura, vamos torcer para todos esses atletas que vão com certeza representar o país, porque se você está numa Olimpíada, você deixou muita coisa, você deixou teu sangue, teu suor, deixou a lágrima, e eu como atleta por 10 anos sei como é difícil, então a gente tem que apoiar os atletas, tem que apoiar o pessoal, porque eles merecem por estar ali representando a nossa bandeira. E isso é motivo de muito orgulho, né? Representar a nação brasileira. Um abraço a todos. Sabe as palavras, eu sempre digo, o atleta olímpico está representando cada país, ele é o melhor dentre tantos e é muito choro por trás. A pessoa chega ali e ganha um bronze, muitas vezes as pessoas falam, foi um bronze, não foi um ouro. Mas ele chegou lá, então todo mundo que está dentro de uma Olimpíada é o cara mais top, a menina mais top e disse não para muita coisa. E atleta é diferente de quem pratica esporte, né? Atleta tem dor o tempo todo, tem muito não, tem muito abdica de uma vida social, de uma vida amorosa, de uma vida que a gente tem hoje em dia aí. Então, te agradecer, David, mais uma vez. Estamos de portas abertas para passar conhecimento aí. Nos vemos numa próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe um comentário o que achou do nosso podcast aí, sua experiência aí, suas relações com Olimpíadas. E segue a gente também lá no Instagram, @physioworkrs. Nos vemos na próxima. Até mais!